Agora, vamos entender o seguinte, cortisol, ele vai gerar lipólise ou ele vai gerar lipogênese? Ou seja, vai ajudar na perda de gordura ou no acúmulo de gordura? Então veja bem, o cortisol, ele é um hormônio que ele vai atuar principalmente na lipase hormônio sensível, que é aquela enzima que está dentro do adipócito, e essa enzima ela vai quebrar o triacilglicerol em ácido graxo livre. Então, sim, ele gera lipólise, mas ele vai fazer perder gordura? Não necessariamente. Muita atenção com isso, tá? Onde principalmente, então veja, a gente tem o tecido adiposo visceral e nós temos o tecido adiposo subcutâneo. Principalmente no nosso tecido adiposo visceral, nós temos uma maior quantidade de receptores de glicocorticoides. Ou seja, o cortisol ele vai atuar lá no tecido adiposo visceral, fazendo com que haja mais lipólise, consequentemente mais ácido graxo livre. Aí você me pergunta, olha, mas isso não vai ser bom? Não. Por quê? Porque, consequentemente, provavelmente esse indivíduo está, por exemplo, com uma resistência à insulina ou algo do tipo, e esse excesso de ácido graxo livre na corrente sanguínea, sem beta-oxidação, seja por uma inflamação, seja por uma resistência à insulina, fará com que as mitocôndrias não consigam captar esse ácido graxo. E aí, consequentemente, gerando mais inflamação ainda, porque o ácido graxo livre, que foi gerado pela lipólise, ele vai se ligar... Opa, peraí que travou aqui. Esse ácido graxo livre, ele vai se ligar no Toll-like receptor tipo 4. Então, consequentemente, fazendo com que haja mais inflamação. Então, esse processo de lipólise aqui não seria legal. Então, esse excesso de cortisol aqui vai ficar aumentando o ácido graxo, vai ficar aumentando os níveis de leptina também lá no tecido adiposo visceral. E o excesso de leptina faz o quê? Com que o indivíduo tenha mais estresse oxidativo e tenha um aumento da resistência à insulina. Sem contar que vai fazer com que diminua os níveis de adiponectina. A adiponectina é uma substância que o nosso tecido adiposo secreta que é extremamente benéfica. Ela estimula a MPK, ela melhora a sensibilidade à insulina, ela aumenta a biogênese mitocondrial. Então, olha só o impacto que o cortisol tem indiretamente pensando no processo aí de resultado do paciente, tá? Agora, qual que é o ponto? Isso tudo que eu tô falando é o excesso de cortisol, tá? Fala, Vi. Isa, o que acontece? O cortisol, ele vai atuar em regiões específicas. Então, por exemplo, principalmente tronco, região central, ele fará com que haja um aumento da atividade da lipase lipoproteica. A lipase lipoproteica é aquela enzima que ela vai captar ácido graxo. Então, vocês já viram aquela doença chamada síndrome de Cushing? A síndrome de Cushing é basicamente níveis excessivos de cortisol. Então, o que acontece? O indivíduo, ele acumula muita gordura nessa região central e fica com pouca gordura em regiões extremas. O físico, ele fica muito feio, tá? Então, o cortisol excessivo, ele vai fazer com que esse indivíduo acumule em regiões, principalmente nessas regiões específicas, tá? Então, ele pode favorecer a lipogênese, tá? Principalmente em regiões específicas, tá? Pode gerar lipólise em algumas outras regiões, porém, novamente, isso não necessariamente significa que ele vai ter beta-oxidação, porque tudo vai depender da resistência à insulina e da inflamação que o indivíduo se encontra, tá legal? E, obviamente, se esse indivíduo tiver com resistência à insulina, se ele está com excesso de cortisol, a tendência que ele tenha mais lipogênese acaba sendo muito maior, porque justamente excesso de insulina vai inibir a mitocôndria. Por quê? Porque a insulina em excesso inibe a carnitina palmitoil transferase 1, que é aquela enzima que capta o ácido graxo para que sofra beta-oxidação na mitocôndria. Sem contar que, quando o indivíduo tem resistência à insulina, é por isso, pessoal, que eu bato na tecla. Resultado de perda de gordura, resultado de ganho de massa magra, é chave que nós possamos, que nós foquemos em aumentar a sensibilidade à insulina, tá? Quando
Quando o nível de insulina está muito elevado no paciente, a gente aumenta fatores de transcrição como SREBP1C, SHREBP, que são basicamente fatores de transcrição que vão aumentar a atividade de enzimas lipogênicas. Então veja, tudo o que tem de repercussão que vai favorecer que o indivíduo tenha uma dificuldade na perda de gordura, né? Ou que ele tenha mais acúmulo de gordura, tá?